Olá, nessa aula falaremos sobre as transformações de Galileu, quando nós temos dois observadores em movimento relativo de translação. Essas transformações produzem mais tarde, como vamos ver, o fato de que as leis da mecânica clássica, as leis de Newton, por exemplo, são invariantes diante das transformações de Galileu. Isso quer dizer que as equações de Newton, as equações da mecânica clássica, mantêm a sua forma, a sua estrutura, quando nós mudamos de referenciais, quando esses referenciais estão em movimento de translação uniforme, ou seja, movimentos retilíneos e uniformes. Tá? Quando esses referenciais estão, por exemplo, em rotação relativa, surgem alterações nas equações de Newton. Aparecem as chamadas forças de inércia, que veremos mais tarde. Então, nesse caso, nós vamos considerar a invariância das leis de Newton diante de transformações de Galileu. Então, vamos lá, vamos à aula. Consideremos aqui a seguinte situação. Nós temos dois referenciais, tá? Dois sistemas de referência que têm seus eixos y coincidindo, né? E seus eixos x e z paralelos e seus vetores unitários, no caso do sistema de referência O, sistema XYZ, os vetores unitários IJK e os vetores unitários no sistema O'. Bom, esse sistema O' possui movimento relativo de translação uniforme em relação ao sistema O. Então, esse sistema de eixos, esse sistema de referência, vamos considerá-lo fixo, e o sistema O' movendo-se com velocidade constante. Os dois eixos y e y' coincidem, então esse movimento se procede, nesse exemplo, ao longo do eixo y. Então, os eixos z, z' e x e x' mantêm-se paralelos entre si. Tá? Então, queremos analisar o movimento de uma partícula P no referencial O e no referencial O'. E como fazemos a transformação de acordo com o que é determinado em O e de acordo com o que é determinado em O'. Chegamos a um conjunto de transformações conhecidas como transformações de Galileu. Tá? Muito bem. Então, consideremos o seguinte. Seja R, Rzão, o vetor posição do sistema O' relativo ao sistema O. Então, Rzão é o vetor posição de O' relativo a O. Muito bem. Relativo a O, a partícula P tem um vetor posição R, R minúsculo. Em relação a O', a mesma partícula tem um vetor posição R'. Notem a relação entre esses três vetores. Repare que o vetor Rzão, somado com o vetor R', tem como resultado o vetor R. Então, o vetor R, que é o vetor posição da partícula em relação ao sistema de referência O, fixo, R' é o vetor posição relativo ao sistema O' em movimento relativo a O, ou seja, esse sistema de referência move-se em relação a O, segundo o vetor posição Rzão. Então, Rzão é o vetor posição de O' em relação a O, R minúsculo é o vetor posição de P, da partícula P, no referencial fixo, O, e R' é o vetor posição da partícula P no referencial móvel, O'. Tudo bem? Então, percebemos aqui que R é a soma vetorial de Rzão, pela regra do polígono, aqui é a regra do polígono, nós temos que o vetor R é a soma do Rzão com o R'. Então, o vetor R, vetor posição da partícula em relação a O, é a soma vetorial do vetor posição da partícula em relação ao sistema O' com o vetor posição do sistema O' em relação a O. Né? Então, R', evidentemente, vai ser R menos Rzão. Muito bem. Como o movimento ocorre em translação uniforme no eixo Y, temos que, no referencial O', a coordenada x coincide com a coordenada x do referencial O. Então, x' coincide com O, com x. Assim como z' coincide com z. Já y' vai ser o y menos vt. Né? Ou seja, nós temos aqui R', são as coordenadas do vetor R' em relação ao sistema O',
é igual a R, posição de P em relação a O, menos Rzão. Mas quem é Rzão? Como é um movimento de translação uniforme, considerando a origem no sistema O, é o produto da velocidade de translação uniforme V de O' em relação a O, multiplicado por T. Só que essa translação ocorre ao longo do eixo Y. Então, em termos de coordenadas, teremos que x' coincide com x, y' vai ser y menos vt e z' coincide com z. E estamos considerando aqui, de acordo com a relatividade galileana, que o tempo medido em O' é igual ao tempo medido em t, independente da velocidade relativa entre eles. Ou seja, o movimento relativo entre os referenciais não afeta as medidas de coordenadas temporais, não afeta a medida de tempo. Então, essas constituem as chamadas transformações de Galileu. Se o movimento ocorresse ao longo do eixo x, seria x' igual a x menos vt. Se ocorresse ao longo do eixo z, z' é igual a z menos vt. Como aqui, por escolha, utilizei aqui o eixo y, então x' é igual a x, z' é igual a z, t' é igual a t, y' é igual a y menos vt. Muito bem, então, se o movimento ocorre ao longo do eixo x, o movimento de O' em relação a O, teremos como transformações de Galileu x' igual a x menos vt, y' igual a y, z' igual a z e t' igual a t. Mais tarde, como veremos, essa correção foi feita a partir do experimento de Michelson e Morley, os postulados da relatividade de Albert Einstein. Né? O tempo medido pelos observadores não é mais o mesmo quando as velocidades desses observadores se aproximam da velocidade da luz. Aqui, a velocidade v de movimento relativo entre os referenciais é muito menor que a velocidade da luz. Estamos no domínio clássico da mecânica. Agora, se a translação, como vimos, ocorre no eixo y, teremos x' igual a x, y' igual a y menos vt, z' igual a z, t' igual a t. Se a translação ocorre ao longo do eixo z, z' igual a z menos vt, x' igual a x, y' igual a y e t' igual a t. Muito bem. Podemos fazer uma representação geral, né, a partir das coordenadas dos vetores. Né? O vetor R é o vetor posição da partícula no referencial O. Então, suas componentes são x, i, yj, zk. Né? Derivando esse vetor posição em relação ao tempo, né, tanto para t quanto para t', como já vimos, as medidas de tempo são idênticas, pois a velocidade de translação de um referencial em relação ao outro é muito menor que a da luz. Tá? Nós estamos no domínio clássico. Então, derivando o vetor R em relação a t, mantendo as constantes, porque como não há mudança na direção dos vetores unitários, não há rotação relativa entre os referenciais, então eu só vou derivar as coordenadas cartesianas. Então, dr dt é i dx dt, j dy dt, k dz dt. Bom, dx dt é a componente x da velocidade, v dy dt é a componente, o módulo da componente y da velocidade, e dz dt é o módulo da componente z da velocidade, tá? Considerando dt igual a dt'. Muito bem. R' sendo igual a R menos Rzão, né? Derivando em relação ao tempo, teremos dr', né? dt é igual a dr dt menos drzão dt. Então, dr' dt é a velocidade da partícula em relação ao referencial móvel. Tá? Drzinho dt é a velocidade da partícula em relação ao referencial O, fixo, menos dr dt, que é a velocidade de O' do referencial móvel em relação a O, referencial fixo. Então, V' é igual a V menos Vzão. Ou a velocidade da partícula em relação ao referencial fixo é a soma vetorial da velocidade da partícula em relação ao referencial móvel mais a velocidade relativa entre os referenciais. Então, podemos imaginar, por exemplo, que a partícula seja um barco em movimento num determinado rio. E que V maiúsculo, seja a velocidade da correnteza em relação às margens. Então, colocando o referencial fixo às margens, e O' é o referencial que se move junto com as águas. Então, o referencial da correnteza. Então, teremos que a velocidade do barco a partir das margens é a soma vetorial da velocidade do barco em relação às águas,
com a velocidade das águas em relação às margens. É a lei de adição de velocidades de Galileu, quando tratamos de referenciais em movimentos de translação uniforme, tá? Com velocidades bem baixas em relação à da luz. Muito bem. Uma aplicação, consideremos a seguinte situação. A velocidade do som no ar, a cerca de 20 graus Celsius, é de 343 metros por segundo. Qual a velocidade do som relativa a um observador que se desloca a 108 km por hora? Letra A, afastando-se da fonte. Letra B, aproximando-se da fonte. Letra C, perpendicularmente à direção de propagação da fonte, numa direção tal que o som pareça propagar-se transversalmente com relação ao observador móvel. Considere que a fonte e o ar encontram-se em repouso em relação ao solo. Como essas velocidades são muito baixas em relação à da luz, podemos usar as transformações de Galileu e a soma das velocidades de Galileu. Então, a velocidade do som no ar, né, é de 343 metros por segundo e a velocidade do nosso observador é de 108 km por hora ou 30 metros por segundo. Então, consideremos aqui V, minúsculo, a velocidade do som em relação ao solo, que é o referencial fixo. V', velocidade do som em relação ao observador móvel, que é essa pessoa, esse cara que está se deslocando a 30 metros por segundo. E Vzão é a velocidade do observador em relação ao solo, é a velocidade do nosso observador. Então, vamos à letra A. Qual seria a velocidade do som quando o observador se afasta da fonte sonora? Qual a velocidade do som relativa ao observador quando ele se afasta da fonte sonora? Então vamos considerar aqui, ó, o referencial O fixo, que é a fonte do som, e o referencial móvel, que é o nosso observador. Tá? Bom, a velocidade do som é muito maior que a velocidade do observador. Então chega aqui, ó, V minúsculo é a velocidade do som relativa ao solo. Vzão é a velocidade do observador relativa à fonte. A fonte está fixa. Quem produz o som, a sirene, seja lá o que for, a explosão, é fixa, está no referencial O. Então, nesse caso, teremos que a velocidade do som relativa ao observador é a diferença vetorial entre a velocidade do observador, a velocidade do som relativa ao solo, com a velocidade do observador relativa ao solo. Então, temos aqui ele se afastando da fonte, né? Então os vetores Vzão e Vzinho estão no mesmo sentido, na mesma direção e no mesmo sentido. Então como é que nós fazemos a diferença entre o Vzinho e o Vzão? Bom, a diferença, quando os vetores, colocamos os vetores com a mesma origem e ligamos o vetor inicial, que seria esse daqui, até o vetor final. Então esse vetor V' é o vetor diferença, a velocidade do som relativa ao observador, tá? Que seria, em módulo, a diferença entre a velocidade do som relativa ao solo, ao ar, né, que está parado em relação ao solo, e a velocidade do observador relativa ao solo. Então, quando ele se move no mesmo sentido, quando ele se afasta da fonte, a velocidade do som relativa a ele é o módulo da velocidade do som relativa ao solo, ao ar, menos o módulo da sua velocidade relativa ao ar, relativa ao solo. Então, teremos 343 menos 30. 313 metros por segundo. Então, quando o observador se afasta da fonte, ele percebe o som se afastando dele, olha aqui, ó, mesmo sentido, né, se afastando dele, com uma velocidade de 313 metros por segundo. Na letra B, agora ele se aproxima da fonte. Então, a velocidade do som relativa ao ar e a velocidade do observador têm a mesma direção em sentidos opostos. Então, unimos as duas origens e ligamos a extremidade do vetor Vzão à extremidade do vetor Vzinho. Né? Porque é o final menos o inicial, sempre o inicial menos o final. Então você liga o inicial para o final. Então, nesse caso, como ele se aproxima da fonte, a velocidade do som relativa a ele, que é o V', vai ser dada agora pela soma dos módulos das velocidades, dele em relação ao ar e do som em relação ao ar. Ou seja, 343 com 30, ele vai perceber o som se aproximando a 373 metros por segundo. Bom, letra C. Se o som se propaga numa direção perpendicular à propagação, ao movimento do observador, teremos o seguinte, né? O V', ele vai ser a diferença, né? Vai, mais uma vez, unindo as duas origens dos dois vetores, o vetor V', que é a diferença entre os dois, vai da ponta do Vzão
para a ponta do Vzinho. Teremos agora um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, eu quero o módulo do V', é só aplicar o teorema de Pitágoras. É o módulo de V ao quadrado mais o módulo de Vzão ao quadrado. O módulo de V ao quadrado, que é a velocidade do som relativa ao ar, 343 ao quadrado, mais a velocidade do observador relativo ao ar, 30 metros por segundo. 343 ao quadrado mais 30 metros por segundo ao quadrado, 900. A raiz quadrada disso dá aproximadamente 344,3 metros por segundo. Agora, em que direção? Bom, podemos determinar a direção calculando a tangente desse ângulo e depois puxando o seu suplemento. Por exemplo, se eu quero em relação ao eixo X, o eixo horizontal, né? Esse som se propaga com uma inclinação alfa, rumo ao observador, que se move para a direita, né? Ele se move para a direita e o som se move para cima, então para ele o som vem para a esquerda e para cima, que é o resultado V', com uma inclinação alfa em relação à horizontal. Então eu vou calcular a tangente de θ, por exemplo, dividindo o módulo de Vzinho pelo módulo de Vzão. 343 por 30 dá 11,43. Cujo ângulo θ, se eu calcular a tangente, o ângulo cuja tangente é 11,43, dá aproximadamente 85 graus. O ângulo alfa, portanto, é 180 menos 85. Então, 95 graus. Ou seja, não esquecendo, né, que o desenho não está em escala. Esse vetor azul ele tem módulo de 343. E esse vetor vermelho tem módulo de 30. Então, esse cara é quase 10 vezes maior. Então, esse ângulo aqui se aproxima, né? É um ângulo bem grande, né? Então, esse ângulo aqui é 85 graus. Quase um ângulo reto, né? Então, o seu suplemento é 95 graus. Então, o ângulo em relação ao eixo X é de 95 graus e o módulo da velocidade é 344,3 metros por segundo. Bom, letra D. Numa direção tal que o som pareça propagar-se transversalmente com relação ao observador. Então, se o observador se move para a direita, o som parece, quer dizer, do ponto de vista dele, a velocidade do som é o V', né? Então, o V' tem que ser perpendicular ao V. Ora, se o V' é V menos Vzão, o V, que é a velocidade do som em relação ao ar, é igual a V' mais V. Então, quer dizer que se a velocidade do som relativamente ao observador é perpendicular ao movimento do observador, bom, esses dois vetores aqui têm como somo V. Então, eu tenho que direcionar a fonte numa tal direção, de forma que para o observador o som pareça se propagar perpendicularmente ao seu movimento. Então, o módulo de V, pelo teorema de Pitágoras, o módulo de V ao quadrado é igual ao módulo de V' ao quadrado mais módulo de Vzão ao quadrado. Mas eu quero o módulo do V'. Então, o módulo do V' ao quadrado é o módulo do V menos o módulo do Vzão ao quadrado. O módulo V ao quadrado menos o módulo do Vzão ao quadrado. Extraindo a raiz, teremos o módulo do V, que é a velocidade do som relativamente ao ar, 343 ao quadrado, menos a velocidade do observador, 30 ao quadrado. Então, o módulo da velocidade do som, para que ele pareça transversalmente ao observador, não esqueçam que V' é a velocidade do som relativamente ao observador, para que ela pareça perpendicular, eu tenho que direcionar a minha fonte de tal forma que o módulo da velocidade transversal relativo ao observador seja de 341,7 metros por segundo. Agora, com que ângulo eu devo direcionar a minha fonte, por exemplo, em relação à horizontal? Então, se eu quiser determinar esse ângulo, segundo o qual eu tenho que orientar a fonte para que o som tenha como resultado numa direção perpendicular ao observador, então esse ângulo vai ser tangente de θ, por exemplo, é o módulo de V', cateto oposto, sobre o módulo de Vzão. 341,7 dividido por 30, 11,39. Então eu tenho que direcionar a minha fonte numa direção que forme um ângulo de 85 graus com o movimento do observador. Para que, em relação ao observador, o som pareça se mover perpendicularmente ao seu movimento a 341,7 metros por segundo. Muito bem, essas aplicações foram feitas porque as velocidades envolvidas são muito pequenas comparadas com a velocidade da luz. Se fizéssemos esses resultados usando as leis do eletromagnetismo, que tem como resultado a velocidade de propagação da luz, como Michelson e Morley demonstraram em 1887, a velocidade da luz seria sempre a mesma. Isso foi corrigido por Albert Einstein com seus dois postulados
da relatividade. Isso é um assunto mais para frente. Muito bem, então em termos clássicos, a velocidade relativa vai depender da configuração, no caso do som, entre fonte e observador. Bom, vimos que o V' é a diferença entre o V e o Vzão. O V', decompondo esse V', seria I' dx' dt mais J' dy' dt mais K' dz' dt. Isso é igual a V, que é I dx dt mais J dy dt mais K dz dt, as componentes de V, menos o Vzão. O Vzão é o movimento do observador O' em relação a O é ao longo do eixo Y. Então é menos J dy dt. Bom, como os eixos são paralelos, I' é igual a I, J' é igual a J, K' é igual a K. Então podemos igualar os vetores unitários. Tudo bem? Então as componentes, igualando os vetores unitários, as componentes dx' dt, lembrando que dt' é igual a dt, né, na relatividade clássica, na relatividade de Galileu. Então dx' dt é V', x', dy' dt é V'y', V', y', dz' dt é V'Z', Z'. Dx dt é Vx, dy dt é Vy, dz dt é Vz. E dr dt é o nosso V. Muito bem. Comparando aqui as componentes I com I, J com J, K com K, posto que é uma igualdade vetorial, então as componentes, se os vetores são iguais, as componentes devem ser iguais. Então, aqui vemos que I com I, Vx' é igual a Vx. J, nós temos aqui que Vy', Y' é igual a Vy menos V. E V', Z' é igual a Vz. Ou seja, recuperamos aqui a lei de soma de velocidades de Galileu. De uma forma geral. Então, se pegarmos as transformações de Galileu em termos de coordenadas cartesianas, isso também vale para polares, quaisquer outros tipos de sistemas de coordenadas, e derivarmos em relação ao tempo, teremos as transformações de velocidades de Galileu. Se por acaso pegarmos as transformações de velocidades e derivarmos em relação ao tempo, tá, teremos que a' x' é igual a x, derivando as componentes x da velocidade, derivando a segunda componente aqui, a componente y, em relação ao tempo, teremos que dv', dy' dt é a linha y', é a aceleração da partícula no referencial O'. A derivada de vy em relação a t vai ser dvy dt, a aceleração da partícula no referencial O. E a derivada de v em relação a t é zero. Por quê? Porque essa velocidade é constante. É um movimento de translação uniforme. Então teremos que as medidas da aceleração, isso vale para o componente z também, as acelerações são as mesmas nos dois referenciais. Isso é um resultado muito importante para a relatividade galileana. Ou seja, se considerarmos, né, que os dois referenciais, a partir das transformações de velocidade derivadas em relação ao tempo, nós chegamos à conclusão que as acelerações são as mesmas. Se as acelerações são as mesmas, né, os dois observadores medem as mesmas acelerações quando nós temos sistemas de coordenadas em movimento de translação uniforme. Ou seja, todos os observadores em referenciais em movimentos de translação uniforme, conhecidos como referenciais inerciais, medem a mesma aceleração. Ou seja, as leis da mecânica clássica são invariantes diante das transformações de Galileu. Esse é o princípio da relatividade galileana, né? Se considerarmos que a massa medida pelos dois observadores é a mesma, teremos que há uma invariância das equações de Newton quando se fala de transformações de Galileu. Então, as leis da mecânica clássica seriam invariantes diante de transformações de Galileu. Agora, quando introduzirmos o eletromagnetismo, a coisa já começa a mudar de forma. Ou seja, para que as equações sejam invariantes, as equações do eletromagnetismo sejam invariantes, não podemos usar as transformações de Galileu. Precisamos de um outro conjunto de transformações, que são as transformações de Lorentz-Fitzgerald. Tá? Então, considerando a massa inercial uma invariante,
as transformações de Galileu garantem que as leis de Newton são invariantes quando se trata de movimento relativo em observadores de movimento de translação uniforme. São os resultados importantes da mecânica clássica. Tudo bem? Muito bem, então nessa aula vimos as transformações de Galileu e algumas aplicações das transformações de Galileu, no caso para a velocidade do som, e vimos que a velocidade do som muda de acordo com o movimento relativo entre observador e fonte. Isso não acontece com as ondas eletromagnéticas, que é um outro assunto a ser discutido. E chegamos à lei, né, de soma de velocidade de Galileu, bem conhecida e bem utilizada na mecânica clássica. Bom, chegamos à conclusão que as transformações de Galileu garantem, se considerarmos que a massa inercial é invariante, ou seja, é a mesma medida para os dois observadores em movimentos de translação uniforme, as equações de Newton, as equações da mecânica clássica, as leis de Newton, também são invariantes, ou seja, elas têm a mesma forma. Elas independem do movimento relativo dos observadores. Então, os observadores vão medir as mesmas grandezas. Então, massa, força resultante, aceleração seriam exatamente as mesmas nesses referenciais. Agora, quando os referenciais têm movimentos relativos de rotação ou quaisquer movimentos relativos de acelerados, aí a coisa muda completamente de forma. Esse é um assunto para a nossa próxima aula. Um abraço a todos.